Eu tava ali, sentado na segunda fileira da igreja, tentando segurar as lágrimas de emoção enquanto olhava pro meu netinho sendo batizado. 60 anos de vida. E eu achava que finalmente tinha chegado naquele momento abençoado que todo avô sonha, sabe? Ver a continuidade da família, a tradição sendo passada adiante. Mas o que eu não sabia é que em menos de 2 horas, toda aquela felicidade ia virar o maior pesadelo da minha vida. O pequeno Rafael tinha apenas 3 meses. Um bebê lindo, gordinho, com aqueles olhinhos azuis que pareciam 2 pedaços do céu. Meu filho Ricardo estava do lado da pia batismal, segurando o filho dele com aquele sorriso orgulhoso de pai de primeira viagem. A esposa dele, Mariana, estava radiante com aquele vestido rosa claro, toda produzida. Eu lembro que pensei, puxa vida, meu filho conseguiu construir uma família bonita. Que idiota eu fui. A cerimônia estava linda. O padre era aquele tipo de padre jovem, sabe? Daqueles que fala de um jeito que até quem não é muito religioso consegue se emocionar. Ele falava sobre os compromissos dos pais, sobre a responsabilidade de educar uma criança nos caminhos da fé, sobre a família como base de tudo. Cada palavra parecia uma facada no meu peito agora que eu sei da verdade, mas naquele momento eu só sentia orgulho. Orgulho de ter criado um homem que agora era pai, que estava ali assumindo as responsabilidades dele. Vocês precisam entender uma coisa. Eu criei o Ricardo sozinho desde que ele tinha 8 anos. A mãe dele morreu num acidente de carro quando ele ainda era criança. Foi só eu e ele contra o mundo por mais de 20 anos. Trabalhei que nem um condenado para dar tudo o que ele precisava. Trabalhei de segunda a segunda, fiz hora extra até os ossos doerem. Vendi até o carro que eu tinha herdado do meu pai para pagar a faculdade dele. Tudo que eu tinha, tudo que eu era, eu coloquei naquele menino. E olha, eu nunca cobrei nada. Nunca joguei na cara dele os sacrifícios que eu fiz. Pra mim, aquilo era a obrigação de pai. Quando ele se formou em engenharia, eu chorei que nem criança. Quando ele conseguiu o primeiro emprego numa empresa boa, eu fiz uma festinha simples lá em casa, só nós dois, com aquele bolo que ele sempre gostou. Quando ele me apresentou a Mariana, uns 5 anos atrás, eu abracei a menina e disse, bem-vinda à família. Achei que finalmente o meu trabalho tinha dado certo. Sabe? Que eu tinha criado um homem de bem, um homem de família. Então ali, naquele batizado, enquanto o padre derramava água benta na cabecinha do Rafael, eu estava pensando em como a vida tinha sido boa comigo no final das contas. Tinha perdido a esposa cedo demais. Tinha trabalhado feito um louco a vida inteira, mas tinha conseguido. Meu filho era um homem direito. Tinha uma esposa bonita, um filho saudável. Eu podia finalmente descansar um pouco, aproveitar a velhice sendo avô, mimando o neto. Que sonho, né? Pena que era só isso mesmo, um sonho. Depois da cerimônia, todo mundo saiu da igreja e ficou ali do lado de fora, naquele espacinho que tem onde o pessoal tira foto, conversa, se cumprimenta. Tinha uns 50 convidados, entre família e amigos. Eu estava conversando com o padrinho do Rafael, um amigo de faculdade do Ricardo, quando senti alguém tocar no meu ombro. Me virei e dei de cara com uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela devia ter uns 35 anos, cabelo castanho comprido, olhos vermelhos de tanto chorar. Tava segurando uma pasta marrom daquelas de documentos, abraçada contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E tinha uma criança do lado dela. Um menino de uns 7, 8 anos, com a cara do Ricardo. Não era parecido. Não. Era a cara cuspida e escarrada do meu filho. O senhor é o pai do Ricardo? Ela perguntou, com a voz trêmula, quase num sussurro. Eu olhei para ela sem entender nada. Sou. Sim. Aconteceu alguma coisa? A senhora tá bem. Ela respirou fundo, olhou para o menino, olhou para mim de novo, e aí estendeu a pasta. O senhor precisa ver isso. Eu não aguento mais guardar esse segredo. Já faz
8 anos que eu aguentei calada, mas hoje, vendo ele ali com a outra família dele, batizando o outro filho dele, eu não consigo mais. O Senhor merece saber a verdade. Meu coração começou a disparar. Eu olhei pro menino de novo. Aqueles olhos eram os olhos do Ricardo quando criança. A boca era a boca dele. O formato do rosto era igualzinho. Do que a senhora tá falando? Eu perguntei, mas minhas mãos já estavam tremendo quando peguei a pasta. Meu nome é Patrícia. Esse aqui é o Miguel. Ele é filho do Ricardo. Nós moramos do outro lado da cidade. O Ricardo tem 2 famílias. Há 8 anos. E o senhor nunca soube de nada. Eu abri a pasta ali mesmo, na frente da igreja, com as pessoas passando do meu lado. Felizes, tirando fotos, comemorando. Dentro tinha documentos. Muitos documentos. Certidão de nascimento do Miguel, com o nome do Ricardo como pai. Fotos dos 2. Juntos, o Ricardo com o menino no colo quando era bebê, os 2 na praia, no parque. Em aniversários. Tinha extratos bancários mostrando pagamentos mensais de pensão. Tinha mensagens de celular impressas, conversas entre ele e a Patrícia sobre o Miguel, sobre a escola do menino, sobre médico, sobre tudo. E tinha mais. Tinha um documento de um apartamento. O Ricardo tinha comprado um apartamento pro Miguel e pra Patrícia 3 anos atrás. Eu vi o valor, 250 mil reais. 250 mil reais. E eu aqui, morando no mesmo apartamento simples de 2 quartos onde criei ele, aquele apartamento que eu nunca consegui trocar porque todo o meu dinheiro foi para a educação dele. E ele tinha comprado um apartamento de 250 mil para outra família. Minhas pernas começaram a fraquejar. Eu precisei sentar ali mesmo no meio-fio. Padrinho do Rafael veio correndo, perguntando se eu estava passando mal, se precisava chamar uma ambulância. Eu nem consegui responder. Só conseguia olhar para os papéis. Uma folha atrás da outra, como se aquilo fosse algum tipo de pesadelo, como se eu fosse acordar a qualquer momento. Eu conheci o Ricardo numa festa de empresa há 9 anos. A Patrícia começou a contar, sentando do meu lado no meio-fio. Ele era solteiro na época, ou pelo menos foi. O que ele disse? Começamos a namorar. Depois de 1 ano, eu engravidei. Quando eu contei para ele, ele ficou desesperado. Disse que não estava preparado, que a carreira dele estava começando a decolar, que não era o momento. Mas eu quis ter o bebê. E ele concordou em assumir a responsabilidade. O Miguel nasceu, ela continuou, limpando as lágrimas que escorriam pelo rosto. E o Ricardo foi um pai presente nos primeiros anos. Vinha todo dia, ajudava com as fraldas, com a mamadeira, com tudo. Mas ele nunca dormia aqui. Sempre tinha uma desculpa, trabalho, viagem, reunião no dia seguinte. E aí, quando Miguel tinha uns 2 anos, ele começou a vir menos. 1 vez por semana, depois 2 vezes por mês. Mas sempre mandava dinheiro, sempre pagava tudo que o Miguel precisava. Foi quando Miguel tinha 3 anos que eu descobri a verdade. Ela disse, e a voz dela ficou mais dura, mais amargurada. Eu resolvi seguir ele um dia. Queria entender porque ele não passava mais tempo com o filho dele. Segui ele até uma casa bonita. Vi ele entrando lá, beijando uma mulher na porta, aquela mulher que tá ali no batizado. A Mariana. Eles eram casados. Já eram casados há 3 anos. O Ricardo tinha casado com ela exatamente na mesma época que o Miguel nasceu. Eu ouvi aquilo e senti uma tontura tão forte que achei que ia desmaiar. Espera. Eu consegui falar. Então, quando ele casou com a Mariana, ele já era pai? Já tinha você e o Miguel? Isso, ela confirmou. E o pior, eu confrontei ele. Falei que ia contar tudo pra ela, que ia contar tudo pro senhor. E sabe o que ele fez? Ele me ameaçou. Disse que, se eu contasse, ele ia sumir, ia parar de pagar pensão, ia deixar eu e o Miguel na mão. E eu acreditei nele.
Porque o Miguel precisava do dinheiro, precisava do pai dele. Mesmo que fosse um pai de meio período. Então eu fiquei quieta, ela continuou. Fiquei quieta quando ele começou a vir só uma vez por mês. Fiquei quieta quando ele parou de vir nos aniversários do Miguel. Fiquei quieta quando Miguel perguntava por que o pai dele não morava com a gente. Inventei desculpas. Disse que o papai trabalhava muito, que o papai viajava muito, que o papai amava ele mas tinha obrigações. Quantas vezes o Miguel chorou perguntando se ele tinha feito alguma coisa errada, se era por isso que o pai não queria ficar com ele. Eu olhei pro Miguel. O menino estava ali quieto, segurando a mão da mãe, com aquela cara triste de criança que tá entendendo coisas demais para a idade que tem. 8 anos. O garoto tinha 8 anos e já sabia o que era ser a família secreta, a família que ninguém podia saber que existia. E eu, o avô dele, nunca tinha sabido que ele existia. Por que a senhora tá me contando isso agora? Eu perguntei. Porque eu não aguento. Mas, ela respondeu, e começou a chorar com mais força. Há 3 meses, o Ricardo me ligou dizendo que a esposa dele estava grávida. Disse que ia precisar reduzir a pensão do Miguel porque agora teria mais um filho para sustentar. Mais um filho. Como? Se o Miguel fosse menos importante. E hoje, vendo ele aqui, batizando esse bebê, com a família toda feliz, enquanto meu filho nem foi convidado, enquanto o senhor, que é avô do Miguel também, nem sabe que ele existe. Eu não consegui mais. O senhor tinha que saber. Alguém dessa família tinha que saber a verdade. Foi aí que eu vi o Ricardo vindo na nossa direção. Ele tinha me visto ali sentado no meio-fio com os documentos na mão, e a cara dele. Vocês tinham que ver a cara dele. Primeiro ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Ele veio quase correndo, mas tentando disfarçar para ninguém perceber que tinha algo errado. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Ele sibilou entre os dentes quando chegou perto, tentando falar baixo mas com a voz cheia de raiva. Eu falei para você nunca aparecer aqui. Eu falei. Cala a boca, eu disse. E a minha voz saiu tão fria, tão dura, que até eu me assustei. Cala a boca agora, Ricardo. Ele me olhou, viu os documentos na minha mão e entendeu que tinha acabado. Pai, eu posso explicar. Ele começou. Explicar o quê? Eu perguntei, me levantando. Explicar que você tem 2 filhos? Explicar que você tem 2 famílias? Explicar que você escondeu um neto de mim? Durante 8 anos. As pessoas começaram a perceber que tinha algo errado. A Mariana veio na nossa direção também, com o Rafael no colo. Ricardo, tá tudo bem? Seu pai tá passando mal. Ela olhou para Patrícia, depois para o Miguel, e eu vi o momento exato em que ela percebeu. Porque ela não era burra. Ela viu o menino com a cara do marido dela. E entendeu. Quem são essas pessoas, Ricardo? Ela perguntou, e a voz dela já estava tremendo. Oh! Ricardo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Tentou falar mas não saiu som nenhum. Foi a Patrícia quem respondeu. Meu nome é Patrícia. Esse é o Miguel. Ele tem 8 anos. E ele é filho do Ricardo. Eu e o Ricardo estamos juntos há 9 anos. O que aconteceu depois foi caótico. A Mariana começou a gritar. O Rafael começou a chorar. As pessoas vieram correndo. Os pais da Mariana, os tios, os primos, todo mundo querendo entender o que estava acontecendo. E eu ali, no meio daquilo tudo, segurando aquela pasta de documentos, olhando para o meu filho e não reconhecendo quem ele era. Quem era aquele homem? Esse homem que eu tinha criado, que eu tinha dado tudo, que eu tinha sacrificado minha vida inteira. Quem era esse cara que conseguiu manter 2 famílias escondidas uma da outra durante 8 anos? Que conseguiu olhar nos meus olhos todo domingo quando vinha almoçar comigo e não contar que eu tinha outro neto? Que conseguiu reduzir a pensão de um filho de 8 anos porque outro bebê tinha nascido, como se um valesse mais que o outro?
A Mariana entregou o Rafael para a mãe dela e veio para cima do Ricardo. Você é um mentiroso. Um mentiroso nojento. Todo esse tempo eu achando que era única, achando que a gente estava construindo uma família. Ela estava batendo no peito dele, chorando desesperada. E você? Você vinha para minha cama toda noite. Você jurava que me amava, que eu era a mulher da sua vida. E tinha outra família. Tinha outro filho. O Ricardo tentou segurar ela, tentou acalmar, mas ela se afastou como se ele fosse venenoso. Não encosta em mim. Não encosta em mim nunca mais. Os pais dela já estavam tirando ela dali, levando ela e o Rafael de volta pro carro. Ouvi a sogra dele gritando que ia processar ele, que ele não ia ver o filho nunca mais, que ia pagar tudo, que tinha feito. E aí ficou só eu, o Ricardo, a Patrícia e o Miguel ali na frente da igreja. As pessoas tinham se dispersado, indo embora apressadas, comentando o escândalo que tinha acabado de acontecer no batizado. O padre tinha voltado para dentro da igreja, provavelmente rezando por todos nós. Pai, o Ricardo falou, e era a primeira vez que ele conseguia falar direito desde que a bomba tinha explodido. Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito de verdade. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que... Você sabe de alguma coisa? Eu interrompi. Você tem noção do que você fez? Você destruiu 2 famílias. Você tem um filho de 8 anos, que mal conhece o próprio pai. Você tem uma mulher que acabou de descobrir que o casamento dela é uma mentira. E você me olhou nos olhos todo esse tempo e mentiu. Mentiu sobre quem você era. Mentiu sobre tudo. Eu não sabia como contar, ele disse, e estava chorando agora. Quando eu descobri que a Patrícia estava grávida, eu entrei em pânico. Eu tinha acabado de conhecer a Mariana. Estava apaixonado, queria construir uma vida com ela. Mas também não podia abandonar o Miguel. Então eu tentei fazer os 2 darem certo. Tentei ser pai para os 2. Ser marido para Mariana, ser tudo ao mesmo tempo. E você conseguiu? Eu perguntei. Olha em volta. Ricardo, você conseguiu? Sua esposa acabou de ir embora com seu filho. Esse menino aqui, eu apontei pro Miguel. Passa o ano inteiro esperando o pai aparecer. E eu passei 8 anos sem saber que tinha outro neto. 8 anos. Você acha que eu não merecia conhecer esse menino? Você acha que ele não merecia ter um avô? Foi aí que eu olhei pro Miguel. De verdade, olhei. Me abaixei na altura dele e olhei nos olhos dele. E aquele menino tinha os olhos mais tristes que eu já vi. Numa criança. Oi, Miguel, eu disse, tentando sorrir mesmo com o coração despedaçado. Meu nome é Fernando. Eu sou seu avô. O Miguel me olhou pra mãe, olhou pro pai. Eu sei quem o senhor é, ele respondeu baixinho. O papai sempre fala do senhor. Diz que o senhor é muito legal. Que o senhor gosta de futebol. Que o senhor faz um macarrão muito gostoso. Aquilo me destruiu mais do que tudo que tinha acontecido até então. O menino sabia de mim. O Ricardo falava de mim para ele. Mas nunca tinha me deixado conhecer meu próprio neto. É verdade, eu disse, e agora eu também estava chorando. Eu gosto muito de futebol. E meu macarrão é muito bom mesmo. Você gosta de futebol, Miguel? Ele acenou que sim. Qual seu time? O mesmo que o papai. E o mesmo que o senhor. Me levantei e olhei para o Ricardo com uma mistura de raiva e tristeza que eu nunca tinha sentido antes. Você roubou 8 anos de mim, Ricardo. 8 anos que eu podia ter passado conhecendo esse menino, levando ele no parque, ensinando ele a andar de bicicleta, vendo ele crescer. E você roubou 8 anos dele também. Porque ele merecia ter um avô. Ele merecia ter uma família completa, não essa mentira que você construiu. Pai,
O que eu faço agora? Ele perguntou, e parecia uma criança perdida. O que eu faço? Você cresce. Eu respondi. Você para de mentir. Você assume as consequências do que você fez. Você vai atrás da Mariana e implora pelo perdão dela, mesmo sabendo que ela provavelmente nunca vai te perdoar. Você garante que o Rafael vai ter um pai presente, mesmo que seja em fins de semana alternados. E você, finalmente, começa a ser um pai de verdade pro Miguel. Um pai presente. Um pai que não some. Um pai que não reduz pensão porque tem outro filho. Você trata esses dois meninos como iguais, porque eles são seus filhos. Os dois. Me virei para Patrícia. Eu não sei a senhora. Não sei nada sobre a sua vida. Mas eu quero conhecer o Miguel. Eu quero ser o avô dele. Se a senhora permitir, claro. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez parecia um choro de alívio. Eu sempre quis que o Miguel conhecesse o avô. Ela disse. Sempre quis que ele tivesse uma família completa. O Senhor é bem-vindo na nossa vida. E ali, na frente daquela igreja, no dia que deveria ter sido só felicidade, eu prometi pro Miguel que ia ser o avô que ele merecia ter desde sempre. Peguei o telefone da Patrícia. Combinei de ir visitar eles na semana seguinte. Dei um abraço no menino, e ele se agarrou em mim com tanta força que eu percebi o quanto ele tinha precisado disso. Precisado de alguém da família que não fosse o pai ausente. Fui embora daquele batizado com o coração partido. Voltei pro meu apartamento. Simples, aquele apartamento onde criei o Ricardo sozinho, onde passei tantas noites. Em claro, quando ele era pequeno e tinha febre, onde comemorei cada conquista dele, cada vitória. E fiquei pensando onde foi que eu errei. Será que eu não ensinei valores para ele? Será que eu foquei tanto em dar educação, em dar oportunidades, que esqueci de ensinar o básico sobre honestidade, sobre responsabilidade, sobre respeitar as pessoas que você diz amar? Passei a noite inteira revirando cada memória, cada conversa que tivemos, tentando encontrar o momento em que tudo deu errado. Nos dias seguintes, tentei falar com a Mariana. Liguei várias vezes, mandei mensagens. Ela não respondia. Depois de uma semana, a mãe dela me ligou. Disse que a Mariana estava destruída, que tinha se mudado de volta para casa dos pais com o Rafael, que tinha entrado com pedido de divórcio. Disse também que eu era bem-vindo para visitar meu neto quando quisesse, que ela sabia que eu não tinha culpa de nada. E o Ricardo me ligava todo dia, chorando, pedindo desculpas, dizendo que tinha estragado tudo, que não sabia como consertar. Eu ouvia, só ouvia, porque o que eu ia dizer? Que tava tudo bem. Não tava. Que eu perdoava. Eu não sei se perdoo. Perdoar é uma coisa que leva tempo, e a ferida ainda tá muito aberta. Na semana seguinte, fui visitar o Miguel. A Patrícia morava num apartamento pequeno, mas bem arrumado, num bairro simples. O apartamento que o Ricardo tinha comprado. Quando toquei a campainha e o Miguel abriu a porta, ele me deu um sorriso tímido. Oi, vovô. Ele disse. Vovô. Ele me chamou de vovô. Eu abracei aquele menino e chorei. Chorei pelos 8 anos perdidos. Chorei pela infância dele que eu perdi. Chorei pela tristeza que ele já tinha nos olhos apesar de ser tão novo. Passamos a tarde juntos. A Patrícia fez um café simples, serviu uns biscoitos. Contou sobre a vida deles, sobre as dificuldades, sobre como tinha sido criar o Miguel. Praticamente sozinha. Sobre as vezes que o Miguel chorava perguntando onde estava o pai. Sobre as festas de escola que o Ricardo perdia porque tinha compromissos com a outra família. Sobre os natais que eles passavam só os dois porque o Ricardo precisava estar com a Mariana. E eu fiquei furioso de novo. Furioso com o Ricardo por ter feito aquilo com o próprio filho. Porque uma coisa é você errar com a sua vida. Outra coisa é você destruir a infância de uma criança por causa das suas escolhas egoístas. O Miguel merecia mais. Merecia muito mais.
Comecei a visitar o Miguel toda semana. Levava ele no parque. Compramos uma bola. E começamos a jogar futebol juntos. Ensinei ele a empinar pipa. Levei ele para ver um jogo do nosso time no estádio. E a carinha dele de felicidade quando entramos lá me fez perceber que eu tinha que compensar esses 8 anos perdidos. Não que fosse possível compensar, mas eu tinha que tentar. A Patrícia ficava emocionada vendo a gente juntos. Um dia ela me disse, o Miguel já tá diferente. Tá mais feliz. Tá sorrindo mais. E aquilo me encheu de tristeza e de raiva. Ao mesmo tempo. Tristeza porque o menino tinha ficado 8 anos sem essa felicidade. Simples de ter um avô. Raiva porque o Ricardo tinha roubado isso dele. Também passei a visitar o Rafael. A Mariana foi bem generosa comigo, considerando tudo. Ela sabia que eu não tinha culpa, que eu tinha sido enganado tanto quanto ela. Então ela me deixava visitar meu neto. O pequeno Rafael estava crescendo. Já estava começando a sentar sozinho, a dar aqueles sorrisinhos banguela. E toda vez que eu pegava ele no colo, eu pensava, esse bebê vai crescer numa família destruída por causa das mentiras do pai. 2 meses depois do batizado, sentei com o Ricardo para conversar de verdade. Foi no meu apartamento, num domingo de tarde. Fiz aquele macarrão que ele sempre gostou, o mesmo que o Miguel tinha mencionado. Comemos em silêncio por um tempo, até que ele finalmente falou. Eu perdi tudo, pai. Ele disse. A Mariana não quer nem falar comigo. Só me deixa ver o Rafael uma vez por semana, com supervisão dela. A empresa descobriu o escândalo e me rebaixaram de cargo. Perdi metade do salário. Tô morando num apartamento minúsculo porque não consigo mais pagar a casa. E tudo isso é culpa minha. Eu sei disso. E o Miguel? Eu perguntei. Como tá a sua relação com o Miguel? Ele baixou a cabeça. Tá melhor. Tô indo lá 2 vezes por semana agora. A Patrícia tá deixando. E o Miguel? O Miguel tá feliz porque tá conhecendo você. Ele fala de você o tempo todo. Do futebol, da pipa, do jogo que vocês foram ver. E eu fico feliz por ele. Juro que fico. Mas também fico com vergonha. Porque eu deveria ter feito tudo isso. Eu deveria ter sido esse pai para ele desde o começo. Pois é, eu disse. Deveria. Mas não foi. E agora você tem que viver com as consequências. Você tem que reconstruir a confiança desses meninos. E isso vai levar anos. Ricardo. Vai levar anos até o Miguel acreditar que você não vai sumir de novo. Vai levar anos até o Rafael crescer e entender o que aconteceu. E a Mariana? Pode ser que ela nunca te perdoe. E tá no direito dela. Ele ficou em silêncio, mexendo o garfo no macarrão sem comer mais nada. E você, pai? Você vai me perdoar? Suspirei fundo. Eu não sei, Ricardo. Honestamente, eu não sei. Você não só mentiu para mim. Você me roubou 8 anos com um neto que eu nem sabia que existia. Você me fez olhar para você toda semana durante 8 anos e acreditar numa mentira. Como é que eu confio em você de novo? Como é que eu sei que não tem mais nada escondido? Não tem, ele disse rapidamente. Não tem mais nada, pai. Eu juro. Só essas 2 famílias. E agora nem isso eu tenho mais, porque perdi as 2. Você não perdeu os seus filhos. Eu corrigi. Eles ainda estão aqui. O Miguel ainda tá aqui, esperando você ser um pai melhor. O Rafael vai crescer precisando de um pai. Você ainda tem chance de consertar isso. Mas tem que ser de verdade, Ricardo. Tem que ser honesto. Sem mais mentiras. Sem mais segredos. Passamos o resto da tarde conversando. Ele me contou tudo, desde o começo. Como conheceu a Patrícia numa festa da empresa onde ele tinha acabado de começar a trabalhar. Como eles namoraram por um ano antes dela engravidar. Como ele entrou
Em pânico quando descobriu porque tinha acabado de conhecer a Mariana e estava apaixonado. Como decidiu tentar manter as duas relações porque não conseguia escolher. E sabe o que me deixou mais triste? Foi perceber que o Ricardo não era um monstro. Ele não era um vilão de novela que planejou tudo friamente. Ele era um covarde. Um covarde que não teve coragem de fazer as escolhas difíceis. Que preferiu mentir para todo mundo do que enfrentar a verdade. Que destruiu várias vidas só porque não teve coragem de ser honesto. Hoje, 6 meses depois daquele batizado, a situação ainda é complicada. O Ricardo tá tentando reconstruir a relação com os 2 filhos. Vê o Miguel 2 vezes por semana. E o Rafael 1 vez por semana. A Mariana ainda não perdoou, e sinceramente eu acho que ela tá certa. O divórcio tá quase saindo. Ela conheceu um cara novo, um cara que, segundo ela me contou, é honesto e presente. Eu torço para que dê certo para ela. Ela merece ser feliz depois de tudo. E eu tenho 2 netos agora. O Miguel e o Rafael. Vejo os 2 toda semana. Levo o Miguel pro parque, pro futebol, para todo lugar que um avô leva um neto. E cuido do Rafael quando a Mariana precisa, dou aquelas mamadeiras de madrugada quando ela tá cansada demais. Tento ser para eles o que meu pai foi para mim, alguém confiável, alguém que nunca vai mentir, alguém que sempre vai estar lá. Porque esses meninos não tiveram culpa de nada. Eles não pediram para nascer numa situação complicada dessas. Eles não pediram para ter um pai que não teve coragem de ser honesto. Mas eles têm um avô. E esse avô vai fazer de tudo para compensar os erros do pai deles. Semana passada, o Miguel me perguntou uma coisa que me quebrou todo. A gente tava jogando bola no parque quando ele parou, me olhou com aqueles olhos sérios, demais para a idade dele, e perguntou: "Vovô, você vai sumir também?" "Como assim?" "Sumir?" eu perguntei, já sentindo o coração apertar. "Tipo o papai. Ele some sempre. Fica semanas sem aparecer. A mamãe diz que é porque ele é ocupado, mas eu sei que não é só isso. Você também vai sumir de mim?" Me ajoelhei na frente dele ali mesmo, no meio do parque, com gente passando, criança correndo, cachorro latindo. Segurei os ombros dele e olhei bem nos olhos dele. "Miguel, me escuta bem. Eu nunca vou sumir de você. Eu vou estar aqui toda semana. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Se você quiser conversar, eu tô aqui. Se você só quiser jogar bola, eu tô aqui. Eu prometo pra você que eu não vou sumir. Tá ouvindo? Eu prometo." Ele me abraçou tão forte que eu pensei que ia sufocar. E chorou. Chorou tanto que molhou minha camisa inteira. E ali, abraçado com meu neto de 8 anos que tinha passado a infância inteira achando que não era importante o suficiente pro próprio pai. Eu entendi o tamanho do estrago que o Ricardo tinha feito. Não era só sobre as mentiras. Não era só sobre ter 2 famílias. Era sobre uma criança que cresceu se sentindo invisível. Uma criança que achava que tinha feito alguma coisa errada porque o pai não ficava com ele. Uma criança que aprendeu desde cedo que promessas são feitas para serem quebradas. E isso é o tipo de ferida que não cicatriza fácil. A Patrícia me agradece toda vez que eu vou lá buscar o Miguel. Diz que ele mudou, que tá mais feliz, mais confiante. Mas eu vejo nos olhos dela que ela também tá ferida. Porque ela passou 9 anos sendo a família secreta. 9 anos criando um filho. Sozinha, inventando desculpas, escondendo a verdade. E agora que tudo veio à tona, ela se sente aliviada e culpada ao mesmo tempo. Aliviada por não precisar mais mentir. Culpada por ter deixado aquilo durar tanto tempo. E o Ricardo? Ele tá pagando o preço das escolhas dele. Perdeu a esposa, perdeu a casa, perdeu o cargo na empresa, perdeu o respeito das pessoas. Mas sabe o que ele mais perdeu? Ele perdeu 8 anos da vida do Miguel. 8 anos que ele nunca vai ter de volta. 8 natais, 8 aniversários, 8 primeiros dias de aula.
Tudo o que ele perdeu. Por medo de enfrentar a verdade. Às vezes eu fico pensando se eu poderia ter percebido. Se teve algum sinal que eu perdi. Mas não teve. O Ricardo era bom em mentir. Vinha almoçar comigo todo domingo, me ligava durante a semana, me incluía nos eventos da família da Mariana. Nunca desconfiaria que naqueles momentos em que ele dizia que estava viajando a trabalho, ele estava na verdade com a outra família, com o outro filho. E eu fico me perguntando, onde foi que eu errei na criação dele? O que eu deixei passar? O que eu deveria ter ensinado e não ensinei? Porque eu dei educação, dei valores, dei amor. Mas de alguma forma, meu filho se tornou um homem capaz de olhar nos olhos das pessoas que ele ama e mentir sem pestanejar. Conversei sobre isso com a Patrícia uma vez. Ela me disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Às vezes a gente faz tudo certo e mesmo assim os filhos fazem escolhas erradas. Porque eles são adultos, eles têm livre-arbítrio, e as escolhas deles são deles, não são suas. Racionalmente, eu sei que ela tem razão. Mas o coração de pai ainda dói. Ainda se pergunta o que poderia ter feito diferente. Mês passado foi aniversário do Miguel. 8 anos virando 9. A Patrícia fez uma festa pequena no apartamento, convidou alguns colegas da escola dele, alguns primos dela, e me convidou. O Ricardo também foi. E pela primeira vez, vi os dois pais do Miguel no mesmo lugar, interagindo de forma civilizada. A Patrícia ainda não perdoou o Ricardo, mas ela tá tentando ser madura por causa do filho. Quando chegou a hora de cantar parabéns, o Miguel fez um pedido. Eu não ouvi o que ele pediu, porque a gente sopra a vela e o pedido tem que ser secreto, né? Mas depois, quando eu tava indo embora, ele me segurou pela mão e sussurrou: "Vovô, eu pedi pro papai não sumir mais. E pedi pra você sempre ficar comigo." Aquilo me quebrou e me reconstruiu ao mesmo tempo. Porque no meio de toda essa bagunça, de toda essa dor, de todas essas mentiras que vieram à tona, tem uma coisa boa. Eu conheci meu neto. Conheci o Miguel. E vou fazer de tudo para que o pedido dele se realize. Vou estar lá toda semana. Vou ser o avô que ele merece. Vou mostrar para ele que nem todo mundo some, que nem todo mundo mente, que tem gente em quem ele pode confiar. E quanto ao Ricardo, ele vai ter que conquistar o perdão dele. Vai ter que provar pro Miguel, pro Rafael, pra Mariana, pra Patrícia e pra mim que ele mudou. Que ele aprendeu. Que ele não vai mais mentir. Isso vai levar anos. Talvez décadas. Talvez a vida inteira. Mas é o preço que ele tem que pagar pelas escolhas que fez. Hoje eu olho para as fotos daquele batizado. Antes de tudo explodir, a gente tava tão feliz. Naquelas fotos, eu tava sorrindo, segurando Rafael no colo, com o Ricardo e a Mariana do lado. Uma família perfeita. Mas era tudo mentira. Aquela felicidade era construída em cima de segredos e mentiras. E quando a verdade veio à tona, tudo desmoronou. Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que felicidade de verdade não pode ser construída em cima de mentiras. Pode parecer bonita por fora, pode parecer perfeita nas fotos, mas por dentro tá podre. E uma hora ou outra, tudo vem à tona. Sempre vem. E quando vem, destrói tudo no caminho. Então agora eu tô reconstruindo. Tô construindo uma relação de verdade com o Miguel. Uma relação baseada em honestidade, em presença, em amor genuíno. Tô sendo o avô que ele merecia ter tido desde o começo. E tô fazendo o mesmo com o Rafael. Porque esses meninos vão crescer sabendo que, apesar de tudo, apesar das mentiras do pai, tem um avô que nunca vai sumir, que sempre vai estar lá, que sempre vai ser honesto com eles. E talvez, com o tempo, eu consiga perdoar o Ricardo. Não pelos meus motivos, mas pelos motivos dos netos dele. Porque eles precisam de um pai. E se eu ficar preso na mágoa, na decepção,
eu só vou perpetuar o ciclo de dor. Então eu tô tentando perdoar. Mas ainda não consegui. Ainda dói demais quando lembro daqueles 8 anos perdidos. Daqueles 8 anos que nunca vou ter de volta. Semana que vem vou levar o Miguel e o Rafael para passar o dia juntos. A Patrícia e a Mariana concordaram que seria bom os meninos se conhecerem. Afinal, eles são irmãos. Meio irmãos, mas irmãos. E eles não têm culpa de nada. Então vamos no parque, vamos jogar bola, vamos comer sorvete, vamos fazer coisas de avô com netos. E vamos começar a construir uma nova família. Uma família honesta. Uma família de verdade. Porque no final das contas, é isso que importa. Não as mentiras do passado. Não os erros que foram cometidos. Mas o que a gente faz daqui para frente. Como a gente reconstrói. Como a gente cura. E eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para garantir que esses 2 meninos cresçam sabendo que são amados. Que são importantes. Que têm um avô que nunca vai sumir deles. Então é isso. Essa é a minha história. A história de como descobri no batizado do meu neto que eu tinha outro neto há 8 anos. A história de como a felicidade de um dia se transformou no maior choque da minha vida. A história de como meu filho, que eu criei com tanto amor, foi capaz de mentir para todo mundo durante tanto tempo. Mas também é a história de como conheci o Miguel. De como ganhei mais um neto para amar. De como, no meio de toda a destruição, encontrei uma razão para continuar. Porque esses meninos precisam de mim. E eu preciso deles. Eles me dão propósito. Me fazem querer ser uma pessoa melhor. Me fazem querer ser o exemplo que o Ricardo deveria ter sido. E talvez, daqui a alguns anos, quando Miguel e o Rafael forem mais velhos, quando entenderem melhor o que aconteceu, eles vão olhar para trás e vão ver que, apesar de tudo, apesar das mentiras, apesar da dor, eles tiveram um avô que sempre esteve lá, que nunca mentiu, que nunca sumiu. E espero que isso faça diferença na vida deles. Espero que isso ensine a eles que nem todo mundo desiste, que nem todo mundo mente, que tem gente em quem vale a pena confiar. E é isso que me mantém indo. Toda semana, sem falta, eu acordo no sábado de manhã e já sei que é dia de ver o Miguel. Eu ligo para Patrícia na sexta noite, confirmando, mesmo sabendo que não precisa, porque eu nunca faltei uma vez sequer, desde que conheci o menino. E ela sempre responde: a gente tá te esperando, Fernando. E aquilo me enche de uma alegria que eu não sabia mais que era capaz de. No domingo, é dia do Rafael. A Mariana me liga de manhã, pergunta se eu quero almoçar com eles. E eu sempre vou. Sempre levo alguma coisa, um bolo, uma torta. Alguma coisa que eu aprendi a fazer assistindo vídeos na internet. Porque eu quero que o Rafael cresça sabendo que o avô dele se importa, que o avô dele faz esforço, que o avô dele nunca vai ser como o pai dele foi. E vocês sabem o que é engraçado? Eu tô aprendendo a ser avô aos 60 anos. Porque quando o Ricardo era pequeno, eu não tive tempo de ser aquele pai presente, que joga bola, que leva no parque, que conta história antes de dormir. Eu tinha que trabalhar, tinha que pagar as contas. Tinha que garantir que ele ia ter um futuro. Então, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Chegava em casa cansado demais pra brincar. E agora, com os netos, eu tô tendo a chance de fazer tudo aquilo que não fiz. Com o meu filho. Talvez seja por isso que dói tanto. Porque eu sei o que é sacrificar tudo por um filho. Eu sei o que é abrir mão dos seus sonhos, das suas vontades, da sua vida, para garantir o futuro de alguém que você ama. E o Ricardo teve tudo isso. Teve um pai que se matou de trabalhar para ele. E mesmo assim, ele não aprendeu. Não aprendeu o valor da honestidade. Não aprendeu o valor de estar presente. Não aprendeu que família não é sobre ter, é sobre ser. Ontem mesmo, eu tava com Miguel no parque. A gente tava sentado num banco, tomando água depois de jogar bola, e ele me perguntou uma coisa que me pegou.
desprevenido. Vovô, por que o papai não é igual a você? Eu olhei para ele sem saber direito o que responder. Como assim, Miguel? Por que o papai some e você não? Por que o papai promete vir e não vem, mas você sempre vem? Por que o papai mente e você não mente? Como é que você responde uma pergunta dessas para uma criança de 8 anos? Como é que você explica que o pai dele fez escolhas erradas sem destruir a imagem que o menino tem do pai? Porque por mais que o Ricardo tenha errado, ele ainda é o pai do Miguel. E o Miguel precisa ter um pai, mesmo que seja um pai imperfeito. Então eu respirei fundo e disse, Miguel, seu pai não é uma pessoa má. Ele fez escolhas erradas. E todo mundo faz escolhas erradas às vezes. A diferença é que algumas escolhas têm consequências maiores que outras. E seu pai está aprendendo isso agora. Está aprendendo que quando você mente, quando você não cumpre promessas, você machuca as pessoas que você ama. E machuca muito. O Miguel ficou pensativo por um tempo, balançando as perninhas no banco. E você nunca fez escolhas erradas, vovô? Claro que fiz. Eu respondi. Fiz muitas. Trabalhei demais quando seu pai era pequeno. Perdi muitos momentos importantes porque eu achava que o mais importante era ganhar dinheiro para pagar as contas. Não passei tempo suficiente com ele. E talvez, se eu tivesse passado mais tempo, se eu tivesse conversado mais, ensinado mais sobre valores, sobre o que é certo e errado, talvez ele não tivesse feito as escolhas que fez. Mas você está aqui agora, o Miguel disse, me olhando com aqueles olhos sinceros de criança. Tá aqui comigo. Todo sábado. Você nunca falta. E nunca vou faltar. Eu prometi de novo. Aquela conversa ficou na minha cabeça o dia inteiro. Fiquei pensando se realmente a culpa era minha. Se eu tinha trabalhado demais, se tinha estado ausente demais, se tinha falhado em ensinar pro Ricardo as coisas importantes. Mas aí eu lembro da Patrícia me dizendo que as escolhas do Ricardo são dele, que ele é um adulto, que ele sabia o que estava fazendo quando decidiu manter 2 famílias. E eu tento me convencer disso. Tento mesmo. Mas é difícil. É muito difícil não se sentir responsável pelos erros dos filhos. Principalmente quando você é viúvo e criou ele sozinho. Você fica pensando, será que, se a mãe dele tivesse vivo, ele teria sido diferente? Será que ela teria ensinado coisas que eu não ensinei? Será que ela teria percebido coisas que eu não percebi? São perguntas que não têm resposta, mas que não param de aparecer na minha cabeça. Tem dias que eu acordo de madrugada e fico repassando momentos da criação do Ricardo. Aquele dia que ele teve febre alta e eu passei a noite inteira acordado, colocando compressas de água fria na testa dele. Aquele dia que ele caiu da bicicleta e quebrou o braço, e eu larguei tudo no trabalho para correr pro hospital. Aquele dia da formatura dele, quando eu vi ele subindo no palco de Beca e Capello, e pensei, consegui. Criei um homem de bem. Como é que eu estava tão errado? Mas aí eu vejo Miguel sorrindo quando eu chego no apartamento. Vejo o Rafael esticando os bracinhos para mim quando eu chego na casa da Mariana. E entendo que eu não posso ficar preso no passado. Não posso ficar remoendo os erros do Ricardo. Ou os meus próprios erros. Porque esses meninos precisam de mim agora. Precisam de alguém que seja constante, que seja presente, que seja verdadeiro. E eu vou ser essa pessoa para eles, mesmo que isso signifique engolir minha própria dor. A Patrícia me contou mais coisas nas últimas semanas. Coisas que me deixaram ainda mais furioso com o Ricardo. Ela me contou que teve vezes que o Ricardo prometeu pro Miguel que ia buscar ele na escola, e o menino ficou esperando na portaria até a diretora ligar para Patrícia dizendo que precisava buscar ele. Que teve vezes que o Ricardo prometeu passar o Natal com eles, e no último minuto cancelou porque a Mariana tinha feito planos. Que teve vezes que o Miguel fez desenhos pro pai, cartinhas, presentes de Dia dos Pais feitos na escola, e o Ricardo nem apareceu pra receber.
Cada história dessas é uma facada no meu coração. Porque eu imagino Miguel, pequenininho, esperando o pai. Esperando e esperando. Olhando para a porta. Achando que a qualquer momento o pai ia chegar. E o pai não chegava. E ele ia dormir. Chorando, se perguntando o que tinha feito de errado. E a Patrícia tinha que inventar desculpas. O papai teve um imprevisto no trabalho. O papai teve que viajar de última hora. O papai te ama muito, mas não pode vir hoje. Quantas vezes aquela mulher teve que secar as lágrimas do filho sozinha? Quantas vezes ela teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo? Quantas vezes ela quis ligar pro Ricardo e gritar com ele, xingar ele, dizer tudo o que ela estava sentindo, mas não fez. Porque tinha medo de perder a pensão, medo de ele sumir de vez, medo de deixar o Miguel sem pai nenhum? E o pior, ela me contou que o Ricardo reduziu a pensão não porque precisava, mas porque queria. A empresa não tinha cortado o salário dele tanto assim. Ele tinha dinheiro, mas ele queria que sobrasse mais para a família oficial, como a Patrícia chamava com amargura. Então ele cortou a pensão do Miguel pela metade. Pela metade. E quando a Patrícia questionou, ele disse que era isso ou nada. Que se ela não aceitasse, ele ia parar de pagar completamente. Como é que um pai faz isso com o próprio filho? Como é que você olha para uma criança de 8 anos e decide que ela vale menos que o bebê recém-nascido? Que uma família é mais importante que a outra? Eu não consigo entender. Por mais que eu tente, por mais que o Ricardo tente explicar, eu não consigo entender como alguém é capaz de fazer isso. E sabe o que me deixa mais triste? É que o Ricardo não é um monstro. Eu conheço ele. Eu criei ele. Eu sei que ele é capaz de amar, de se importar, de fazer coisas boas. Vi ele sendo gentil com idosos no ônibus. Vi ele ajudando amigos em dificuldades. Vi ele chorando quando assistia filme triste. Ele não nasceu ruim. Mas em algum momento, ele fez uma escolha errada. E ao invés de consertar, ele continuou errando. Continuou mentindo. Continuou escolhendo o caminho mais fácil ao invés do caminho certo. E agora ele tá pagando o preço. Tá pagando caro. Perdeu a esposa que amava. Perdeu a casa. Perdeu o respeito dos colegas de trabalho. Perdeu a confiança de todo mundo. E o pior, perdeu 8 anos da vida do filho mais velho. 8 anos que ele nunca vai ter de volta. O Miguel vai crescer, vai virar adolescente, vai virar adulto. Quando ele lembrar da infância, vai lembrar de um pai ausente. Vai lembrar das promessas quebradas. Vai lembrar das vezes que chorou esperando um pai que não chegava. Semana passada, eu e o Ricardo nos encontramos para conversar. Ele me pediu, disse, que precisava desabafar. Fomos num barzinho simples perto da casa dele. Pedimos uma cerveja. Ele começou a falar e não parou mais. Falou sobre como se sentia culpado. Sobre como não conseguia dormir de noite lembrando de tudo que fez. Sobre como a Mariana não atendia as ligações dele. Sobre como Miguel ainda tinha medo que ele fosse sumir de novo. Sobre como ele tinha estragado tudo. Pai, eu tô sozinho, ele disse, com a voz embargada. Moro num apartamento minúsculo, acordo sozinho, tomo café sozinho, vou trabalhar sozinho, volto sozinho. Nos fins de semana eu vejo os meninos, mas é diferente. Não é mais como era. Miguel me olha com medo. O Rafael nem me conhece direito ainda. E a Mariana? Mariana me odeia. E ela tem todo o direito de me odiar. Eu ouvi tudo em silêncio. Não tinha o que dizer. Porque ele estava certo. Ele tinha estragado tudo. Pai, eu sei que você ainda não me perdoou, ele continuou. E eu entendo. Eu não te daria motivo para me perdoar também. Mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo. Todos os dias eu me arrependo. Eu olho pro Miguel e me arrependo de não ter sido um pai presente. Eu olho pro Rafael e me arrependo de ter destruído a família.
Dele antes mesmo dele entender o que é família. Eu olho para você e me arrependo de ter te decepcionado tanto. Não é sobre me decepcionar, eu respondi. É sobre você ter machucado pessoas inocentes. Pessoas que confiavam em você. Pessoas que te amavam. Eu sei, ele disse, limpando as lágrimas. Eu sei disso agora. A gente ficou ali por horas, conversando. Ou melhor, ele falando e eu ouvindo. Por quê? Não tinha muito que eu pudesse dizer que fizesse diferença. O estrago já estava feito. As pessoas já tinham sido machucadas. As crianças já tinham chorado. As mulheres já tinham descoberto as mentiras. Não tinha volta. Só tinha o futuro. E o futuro dependia dele. De como ele ia escolher agir daqui para frente. O que eu faço, pai? Ele me perguntou quando já estava tarde e o bar começava a esvaziar. Como é que eu conserto isso? Você não conserta, eu disse com sinceridade. Algumas coisas não têm conserto, Ricardo. O que você fez, você não pode voltar no tempo e desfazer. Não pode apagar as lágrimas do Miguel. Não pode apagar a dor da Mariana. Não pode devolver os 8 anos que você me roubou com um neto. O que você pode fazer é tentar ser melhor daqui para frente. Tentar ser o pai que esses meninos merecem. Tentar reconquistar a confiança deles. Mas isso vai levar anos. E pode ser que você nunca consiga completamente. Ele baixou a cabeça e ficou olhando pro copo de cerveja vazio na frente dele. Eu mereço tudo isso, disse por fim. Mereço ficar sozinho. Mereço sofrer. Mereço perder. Tudo. Não é sobre merecer. Eu corrigi. É sobre consequências. Você fez escolhas. E essas escolhas têm consequências. E agora você tem que viver com elas. Mas isso não significa que você tem que desistir. Os seus filhos ainda precisam de você. Mesmo depois de tudo, eles ainda precisam de um pai. E você tem que tentar ser esse pai. Quando nos despedimos naquela noite, eu dei um abraço nele. Não porque eu tinha perdoado, mas porque ele ainda é meu filho. E por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha me decepcionado, ele ainda é meu filho. E um pai não desiste do filho, mesmo quando o filho faz coisas imperdoáveis. Um pai continua ali, esperando que o filho aprenda, que o filho cresça, que o filho se torne uma pessoa melhor. Mas com os netos é diferente. Com o Miguel e o Rafael, eu não preciso esperar. Eu não preciso perdoar, porque eles não fizeram nada de errado. Eles são inocentes nessa história toda. E eles merecem ter alguém que seja constante na vida deles. Alguém que não minta. Alguém que sempre apareça. E esse alguém sou eu. E vai continuar sendo eu enquanto eu tiver força para isso. Então é isso que eu faço. Todo sábado, acordo cedo, tomo meu café, pego o ônibus e vou ver o Miguel. A gente joga bola, empina pipa, come sorvete, conversa sobre escola, sobre futebol, sobre a vida. E eu vejo ele se abrindo mais a cada semana. Sorrindo mais. Confiando mais. Sendo mais criança e menos adulto triste. Todo domingo, vou na casa da Mariana, pego o Rafael no colo, faço ele rir com careta. Canto aquelas músicas bobas que bebê gosta. E vejo ele crescendo. Vejo os primeiros dentinhos nascendo. Vejo ele começando a engatinhar. Vejo ele reconhecendo minha voz quando eu chego. E agradeço por estar presente nesses momentos. Por não estar perdendo mais nada. Porque a vida é curta demais para ficar preso no passado. É curta demais para ficar remoendo mágoas. É curta demais para desperdiçar tempo com raiva. Então eu escolho seguir em frente. Escolho focar nos netos. Escolho ser o avô que eles merecem. E se um dia o Ricardo conseguir se redimir, se um dia ele conseguir ser o pai que deveria ter sido desde o começo, ótimo. Vou ficar feliz por ele. Vou ficar feliz pelos meninos.
Mas se não conseguir, eles ainda vão ter um avô. Ainda vão ter alguém em quem confiar.